Olá, tudo bem? Eu vou contar para vocês uma história sobre uma menina chamada Estrela. Ela nasceu em um país bem longe aqui do Brasil, a Índia. E já faz um tempão que aconteceu essa história. Então, essa menina, ela tinha muitas perguntas. E vocês também devem fazer perguntas também a Deus, né? E ela fazia essas perguntas também. E ela queria saber qual era o Deus mais poderoso, porque lá na Índia eles acreditam em vários deuses. Ela queria saber também aonde estava o seu irmãozinho que tinha morrido. E também ela se perguntava por que ela se sentia tão sozinha se ela tinha 10 irmãos e muitos parentes. Na verdade, ela já sabia o motivo dela se sentir sozinha. É porque ela era uma menina muito brigona. Ela xingava os seus amigos, ela tinha muita dificuldade de fazer amizades. E você, é assim também? Ela queria saber quem era o Deus mais poderoso para que ela pudesse pedir a ele, para que ajudasse a ela a não ser mais assim. E ela pediu ao Deus Shiva, que é um deus lá da Índia, e pediu para ele assim: Deus Shiva, ouça-me. Eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa calma, mansa. E você acha que esse Deus respondeu a ela? Não respondeu. Ela percebeu que nada aconteceu. Mas ela continuou orando e pediu assim: o Deus mais poderoso que existe, ouça a minha oração e me faça ser uma pessoa mais calma. Mas ela não sabia que existia uma missionária que agora estava morando ali perto da casa dela. O nome dela era Amy Carmichael. Ela também estava fazendo uma oração. E a oração dela era que para uma criança, uma pessoa, se entregasse ao Deus verdadeiro e vivo. Deus estava ouvindo a oração delas. Você acredita nisso? Mas aconteceu o seguinte: ela um dia foi para outro lugar, perto da casa dela. E lá as mulheres tinham o costume de pegar água num poço. E ela foi lá, que a mãe dela pediu. Quando ela chegou lá, sabe o que aconteceu? A missionária Amy Carmichael estava lá. Ela olhou aquela mulher branca, diferente, estrangeira, e achou ela muito bonita e interessante, e se sentiu atraída por ela. Um indiano que estava próximo falou assim: o Deus vivo e verdadeiro me transformou de um leão bravo para uma ovelha mansa. E ela ficou tão surpresa quando ouviu aquelas palavras que ela deixou um vaso cair com a água no chão. E ela ficou pensando: se esse Deus verdadeiro, vivo, transformou esse homem, ele pode também me transformar. Isso fez com que ela ficasse muito feliz e ela foi andando para casa muito alegre por causa disso. E ela começou a pensar: eu não vou mais orar ao Deus Shiva, eu vou orar para esse Deus vivo e verdadeiro. Mas eu preciso muito encontrar essa missionária novamente. E ela foi para a cama e dormiu e descansou. No outro dia, ela foi para um outro lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir sobre histórias bíblicas numa tenda. E quando ela foi para esse lugar, aquela missionária estava lá. Ela se sentou no chão e começou a ouvir a história. E também ela não entendeu muita coisa sobre aquela história, porque ela não conhecia nada sobre Deus. Mas ela ficou ali atenta e sabia que eles estavam falando sobre o Deus verdadeiro. Quando ela saiu dali, ela pensou assim: eu vou fazer 3 orações. E se esse Deus for verdadeiro, ele vai atender pelo menos 2 orações.
Então, ela foi para casa. Quando ela estava no caminho para casa, ela viu a mãe dela. A mãe dela estava com o rosto assim meio chateado. E ela pensou assim: eu vou pedir para Deus não me bater. E aí, quando ela chegou bem perto da mãe dela, a mãe dela estava tão brava, tão chateada, porque ela tinha ido a essa reunião ouvir falar sobre o Deus vivo, que ela ficou tão aborrecida que bateu na estrela. E a estrela ficou triste, aborrecida, mais triste porque ela pensou: será que Deus não está ouvindo a minha oração? E a mãe dela viu que ela não estava chorando e bateu mais nela. E ela ficou ali pensando: o que será que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas ela continuou pensando nesse assunto e ela teve mais uma oportunidade. E ela foi novamente naquela reunião aprender um pouco mais sobre esse Deus. Só que quando ela chegou lá, ela aprendeu que ela ouviu a missionária falar assim: se você apanhou, se alguém bateu em você porque não gostou que você veio aqui ouvir essas histórias, você precisa pedir ao Senhor Jesus para te dar paciência e paz. E ela ali naquele momento, ela ouviu falar de Jesus. E ela percebeu que era diferente a oração, que ela tinha que orar em nome de Jesus. Então ela foi para casa novamente. E no caminho de casa, ela viu uma árvore com bastante frutas. E ela se interessou, falou assim: eu queria tanto uma fruta daquela, mas eu não posso pegar, ela precisa cair. E ela pediu: em nome de Jesus, eu gostaria tanto de uma fruta, eu gostaria que essa fruta caísse. E sabe o que aconteceu? A fruta caiu no chão. E ela ficou tão feliz por uma oração ter sido respondida. Ela pegou aquela fruta tão bonita, comeu aquela fruta e foi indo para casa. Mas ela sabia que precisava que aquele Deus vivo e verdadeiro ouvisse mais uma oração. E sabe o que aconteceu? Ela novamente estava indo para casa, a mãe dela estava lá esperando por ela, e ela pensou e ela pediu: ai, Senhor Jesus, não deixa que minha mãe me bata novamente. E quando ela chegou bem perto da mãe dela, sabe o que aconteceu? A mãe dela falou assim: eu estava tão preocupada com você, achei que você tinha se perdido. E a mãe dela não bateu nela. E ela aprendeu essa lição de que ela precisava orar em nome de Jesus. E ela ficou tão feliz porque tinha descoberto um Deus verdadeiro. E ela pensou: não vou fazer mais essa oração para o Deus Shiva. Eu vou orar sempre agora para o Deus verdadeiro e vivo em nome de Jesus. Mas eu preciso encontrar novamente essa missionária Amy Carmichael e aprender um pouco mais das histórias. Mas o pai dela estava muito brava, porque ela falou para o pai dela que não iria mais orar para o Deus Shiva. E o pai dela falou assim: eu vou dar você em casamento ano que vem. E aí você não vai mais poder fazer o que você quer. Porque lá na Índia é um costume que as crianças casem ainda crianças. E ela ficou triste, preocupada, e mais uma vez ela fez uma oração pedindo para Deus que isso não acontecesse. E ela dormiu, fez essa oração e ficou aguardando a resposta de Deus. Hoje você ouviu um pedacinho dessa história da estrela. Amanhã você vai ouvir um pouco mais. Tchau, tchau!